E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vídeo surge na tela e, de cara, já enfileira cenas que arrepiam, olhares de incredulidade, mãos na cabeça, gritos sufocados. É o dia em que a fiel se cala, o dia em que a razão do grito virou silêncio. Num roteiro que parecia escrito para o drama, a perda no Timão reverbera como um choque no coração de Itaquera, onde, por breves segundos, a torcida parece ter esquecido como respirar. Quem acompanha sabe, Corinthians não é só um clube. É emoção pulsando no peito, é camisa que veste alma, é estádio que vibra com cada passe. E quando o time falha no gramado, o impacto é além dos 90 minutos. A torcida para. E nesse dia, parou de verdade. Em 2025, o Timão entrou na temporada com ambições claras: reacender o espírito vencedor, retomar o protagonismo no cenário nacional e internacional. O clube participou da Série A do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, uma maratona de batalhas. Na estreia do Campeonato Paulista, vitória de 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, seguida por outro triunfo no mesmo placar diante do Velo Clube. O time mostrou garra e regularidade, garantindo a liderança da fase de grupos e avançando com autoridade à fase final. A campanha no Paulistão culminou com o título tão esperado. Corinthians ergueu sua 31ª taça estadual, encerrando um jejum que pesava desde 2019, o maior desde 1977. A decisão foi marcada por tensão, mas acima de tudo, pela solidez defensiva que suportou a pressão do rival. Empate de 0-0 no segundo jogo, após vitória de 1-0 fora de casa. Mas nem tudo foi festa. A eliminação precoce da Libertadores, diante do Barcelona SC, e a campanha irregular na Sul-Americana deram sinais de alerta. O Corinthians foi eliminado ainda na fase prévia da Libertadores e não resistiu à disputa do Grupo C da Sul-Americana, ficando de fora das fases seguintes. Dentro desse clima de instabilidade, o técnico Ramon Dias, que chegou em julho de 2024, deixou o comando em meados de abril, após empate e derrota no Brasileirão e atuação aquém do esperado na Sul-Americana. O ex-treinador foi demitido, e Orlando Ribeiro, da base, assumiu de forma interina. O Campeonato Brasileiro, então, se apresentou como um campo minado: saída de treinador, falhas na performance, pressão da torcida e expectativa por uma reação que ainda não ganhou o corpo. A perda no palco maior foi como um golpe: se o time não entrega dentro de campo, toda a estrutura emocional construída pela fiel se abala. E é esse o pano de fundo do dia que a torcida parou. Apesar de todos os percalços, houve lampejos de luz. Memphis Depay entrou como protagonista, marcou gols decisivos, distribuiu assistências e virou termômetro do time. Quando parecia que tudo desabava, ele apareceu com 2 gols para embalar uma vitória de virada contra o Sport Recife, aliviando a crise em campo e reacendendo esperanças. O desempenho ofensivo teve nomes destacados: o artilheiro da temporada, Yuri Alberto, com 13 gols. Memphis também acumulou gols e assistências importantes, além de liderar contribuições no Paulistão. Fora das 4 linhas, o clube também balançou sua estrutura administrativa. O presidente Augusto Melo foi afastado por acusações graves, enfrentou o processo de impeachment e acabou oficialmente destituído em assembleia em agosto. A turbulência política ecoou no vestiário e na moral do elenco. O resultado disso tudo? Um clube que precisa se reencontrar. A torcida parou porque estava exaurida. E quando ela para, o time cai em campo. A força do Corinthians sempre esteve ligada à fiel, mas o inverso também é verdadeiro: sem energia da torcida, o time se descobre vulnerável. No meio dessa tempestade, alguns contratos estratégicos trouxeram perspectiva. A renovação com a Nike foi prorrogada até 2035, garantindo patrocínio e estabilidade financeira em tempos turbulentos. E entre troféus, demissões e crises, a relação entre clube, torcida e jogadores segue sendo o campo de batalha mais intenso de todos. Quando a próxima bola rolar em Itaquera, haverá muito mais em jogo do que técnica ou tática. Será coração entregando resposta à paixão. Olá, torcedor do Timão,
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A imagem de Itaquera em silêncio, de rostos desolados nas arquibancadas, ainda ecoa como um grito abafado no imaginário da fiel. Não era apenas uma derrota. Não era só mais um jogo. Era o símbolo de uma perda maior, que transcende os resultados do campo e toca no emocional de quem vive o Corinthians como religião. Aquilo que se perdeu naquele dia, seja um ídolo, um dirigente histórico, ou um símbolo da identidade corintiana, deixou um vazio que não se preenche com palavras, apenas com memória e respeito. A dor coletiva daquele momento é o que une o torcedor. Nas redes sociais, nos bares da Zona Leste, nas conversas entre pais e filhos, a mesma pergunta ecoava: como o Corinthians chegou até aqui? E essa reflexão não era apenas sobre desempenho esportivo, mas sobre valores, identidade e compromisso. Porque no fundo, o que mais doeu foi ver um Corinthians que parecia distante de si mesmo. Jogadores como Fagner, que vestem o manto há anos, sentiram o baque mais que ninguém. Em entrevista após a partida, ele mal conseguia articular frases. Disse apenas que hoje a alma do Corinthians ficou no vestiário. Foram palavras simples, mas que resumiram o peso daquela tarde. A base do Timão, sempre tão cobrada e exigida, também sentiu. Jovens como Wesley e Breno Bidon, que vinham ganhando minutos e confiança, mostraram-se afetados. Não pelo erro de um passe ou pela falha tática, mas pela atmosfera quase fúnebre que pairava sobre o estádio. Era como se até o campo soubesse que algo maior havia sido perdido. A diretoria, já enfraquecida após a queda de Augusto Melo, convocou uma coletiva para prestar esclarecimentos. Mas a torcida não queria justificativas. Ela queria alma, queria presença, queria compromisso com a história centenária que cada faixa da arquibancada carrega. O Corinthians não é feito apenas de estrutura física, mas de uma mística que exige respeito. Em meio a tudo isso, torcedores se reuniram em frente ao Parque São Jorge com velas, bandeiras em meia haste e cânticos em tom de despedida. Corinthians, minha vida, minha história, meu amor foi entoado como lamento, não como celebração. A emoção transbordava dos olhos de cada um que entende o que é ser Corinthians além das quatro linhas. As rádios esportivas interromperam suas programações. Ex-jogadores como Marcelinho Carioca, Neto e Rincon, homenageado em memória, foram lembrados como pilares de uma identidade que, para muitos, parecia esfarelar. Isso aqui não é só futebol, é nossa história, dizia um comentarista visivelmente emocionado. O impacto foi tamanho que adversários históricos como Palmeiras e São Paulo também se manifestaram. Clubes rivais prestaram solidariedade. As provocações deram lugar ao respeito. Porque no futebol, há momentos em que a rivalidade cede espaço à humanidade. E esse foi um deles. O calendário seguiu, como sempre segue. Mas o próximo jogo do Corinthians, seja contra o Bahia, o Internacional ou qualquer outro adversário, não será só mais uma rodada. Será o reencontro com sua essência. Será o momento em que a fiel, mesmo ferida, mostrará mais uma vez por que é chamada de louca. Se há algo que a história do Corinthians ensina, é que toda dor se transforma em força. A perda dói. A ausência marca. Mas o luto, quando vivido com verdade, se transforma em revolução. A chama que parece ter se apagado naquele dia sombrio pode muito bem ser o ponto de ignição para uma nova era. Nos corredores do CT Joaquim Grava, o silêncio cedeu espaço ao trabalho. O elenco entendeu que a responsabilidade é maior agora. Cada treino tem peso simbólico. Cada chute a gol carrega o nome de quem partiu. Cada corrida no campo é também uma corrida para resgatar a alma que se perdeu. A base do Corinthians será fundamental nesse processo. Não só a categoria de base do futebol, mas a base emocional do clube, sua torcida, seus ídolos, sua essência. Porque o Corinthians, ao contrário do que muitos pensam, não é movido por títulos. É movido por pertencimento. E é isso que precisa ser recuperado. A perda que parou Itaquera jamais será esquecida. Mas também jamais será em vão. A dor serve para lembrar que o Corinthians não pode se afastar de sua raiz, de sua gente, de sua história.
Que cada vez que entrar em campo, é preciso jogar por todos os que choraram de amor pelo clube. E se há algo que nunca morre no Corinthians, é a fé. Porque, no fim das contas, por mais que a torcida tenha parado naquele dia, ela sempre volta a cantar. Mais forte. Mais unida. Mais viva do que nunca. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.